Bom dia, amigos. Tudo bem? Olha, eu quero falar com vocês rapidinho um assunto muito importante e esclarecedor. Eu falo para ler a Bíblia todo o tempo e leiam mesmo. É muito bom, leiam mesmo. Eu, por exemplo, tinha o hábito, de abrir a Bíblia e ler um trechinho só. E agora eu comecei a ler a Bíblia mesmo, inteira. Desde a primeira página. Eu comecei a ler em outubro do ano passado. Estamos aqui em meados de fevereiro e eu, pela graça de Deus, já estou em Reis, o segundo livro de Reis. Então, olha o quanto eu já li. E eu estou assim, feliz, maravilhada e o suficiente para te dizer que vale a pena mesmo. Se é que isso é uma pena, Mas vale o sacrifício de você aí dedicar tempo do seu dia para ler a Bíblia. Você pode ler poucas páginas por dia, vai fazer diferença na sua mente, na forma de você ver as coisas, na forma de você ver Deus, na forma de você ver o mundo, na forma de você ver as pessoas. Você vai gostar muito mesmo, você vai se sentir mais esclarecido, não vai mais se sentir solitário, você vai entender como Deus está em tudo, o tempo todo, por isso Ele é onipresente. Você também vai ver como Ele te ouve. Às vezes a gente pensa que a gente é tão pequenininho e tal, e que é tanta gente, e que Deus não ouve as nossas orações. Você pensa isso? Se você pensa, lendo a Bíblia, você vai compreender que Deus ouve tudo, assim como está escrito na Bíblia, aquele que fez o ouvido não ouvirá. Então, às vezes, a gente pode estar pedindo uma coisa que não vai ser legal pra gente, e Ele, como Deus amoroso, zeloso e que nos ama, não vai dar pra gente uma coisa que vai nos fazer mal. Às vezes a gente não enxerga que aquilo é ruim pra gente. É igual uma criança, sabe? A criança quer porque quer enfiar o dedo na tomada e a gente não deixa. E ela vai ficar fazendo pirraça, vai fazer chorar e vai ficar achando que a gente é mal. E não é nada disso, a gente só está protegendo ela, não é? Então, converse com Deus que você vai ver como você vai ser esclarecido sobre o que você está pedindo, se é certo. E ainda, Deus vai te encaminhar para você pedir o certo na sua vida, para você realmente ter a evolução, o progresso, o sucesso que você deseja. E Deus quer que a gente tenha esse sucesso, mas a gente não pode pensar em sucesso material. A gente tem que pensar em sucesso espiritual. Também está escrito na Bíblia que buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. Também está escrito que não é o exército de um rei que dá a ele a vitória, mas é Deus, é em Deus que está a nossa força. Também está escrito que em vão trabalham aqueles que edificam a casa se Deus não edificar. Mas se Deus edificar, a pessoa pode estar dormindo que vai ser edificada a casa dele, sem que ele faça nada. Então, é importante você entender que, graças a Deus mesmo, mas que maravilha saber isso. Isso é tranquilizador, saber que tudo está nas mãos de Deus e que Ele nos ama e que Ele controla tudo, está vendo tudo e age, tá bom? Então, a única coisa que nós temos que fazer é buscar, aprender a palavra de Deus, aprender aqui os ensinamentos dele, pois se está escrito aqui, que se Deus deu a gente aqueles mandamentos, os 10 mandamentos, você sabe, amar a Deus sobre tudo em primeiro lugar. Você também tem que respeitar o próximo, então você não pode roubar, você não pode invadir fazendas, você não pode roubar carro, casa, celular. Você não pode fazer nada disso. Você tem que respeitar o próximo, você não pode cobiçar as coisas dos outros. Você tem que trabalhar para ter
E se tá difícil, se você não tá vendo resultado no seu trabalho, aí o que você faz? Você conversa com Deus e Ele vai direcionar você, fortificar você, capacitar você. Gente, tudo é Deus, a fonte da felicidade, do sucesso, da alegria, da saúde, está em Deus, tá? E Ele quer o nosso bem. Então, você primeiro aprende os mandamentos dele, se dedica a isso, a aprender as leis de Deus, aprender o que Deus quer que você faça, que é ter ética, gente, é respeitar o próximo, é não se comportar como um alucinado, um selvagem, um animal nesse mundo. Você tem um Deus maravilhoso, então você tem que honrar isso, sendo uma pessoa melhor possível, entendeu? Veja só, quando você tem filhos, você tem uma família, mesmo que você não tenha filhos, você tem uma família, pai, mãe, irmão e tal, aquele membro da família que faz uma coisa nada ética, vai ter vergonha na família inteira, não é assim? Então, como criação de Deus, você tem que fazer jus a essa maravilha. Deus te criou, Deus teve, assim, quis te criar, Ele te fez, te deu essa oportunidade linda de existir e conhecer esse Deus maravilhoso, que é o único Deus de tudo, que é o Deus de Israel, que está na Bíblia. Inclusive, gente, eu quero falar para vocês o seguinte, você já reparou que fala muito em Israel a Bíblia? Davi, os israelitas, né? O Israel a Bíblia, a palavra de Deus foi dada a essas pessoas. E ele conversava com Moisés, gente, eu presto atenção. Deus conversar com uma pessoa, ela ouvir Deus, ouvir literalmente a voz de Deus. Então, nós temos que nos voltar para aprender com Israel, com os rabinos, estudiosos realmente sérios, realmente estudiosos, realmente éticos, realmente tementes a Deus e que realmente querem cumprir a missão sacerdotal dada a Israel por Deus no Monte Sinai. Então a gente tem que buscar aprender, a gente tem que colocar em prioridade na nossa vida agradar a Deus, fazer tudo certinho, pensar coisa boa, sentir coisa boa e fazer coisa boa. A gente tem que procurar, sabe, honrar Deus ter feito a gente. A gente tem que gostar de agradar a Deus porque é maravilhoso, impressionantemente, inclusive. Tudo que Deus manda a gente fazer, na verdade, é para o nosso bem. Todas as coisas boas que Ele ensina a gente a fazer, é tudo bom. Porque se você segue os 10 mandamentos, vê, se Ele te deu esses mandamentos, se Ele deu esses mandamentos para os israelitas, para eles ensinarem ao mundo, já que eles são a nação sacerdotal, significa que o mundo faz isso. Se Ele disse para não roubar, não matar, não desejar as coisas dos outros, é porque o mundo faz isso. Se o mundo não fizesse, não precisava dele falar para não fazer. Então, se empenha em obedecer às leis de Deus, porque o resultado de você obedecer às leis de Deus é o seu bem. Não adianta você correr pelo mundo querendo carro esporte aí, buscando aí esses carros velozes, esses carros lindos e velozes que não vão te dar felicidade. Você vai ter que gastar com pneu, você vai ter que gastar para comprar esse carro, você vai ter que gastar para estar sempre lavando, você tem que gastar com IPVA altíssimo, você tem que gastar com essa manutenção aqui. Então, isso não vai te dar felicidade. Você vai sentar ali alguns minutos, todo mundo vai ficar falando, ó, fulano tem aquele carro. Ainda vai ficar provocando inveja nos outros, pra quê? Pra que você vai ter olhares de inveja em cima de você? Isso não é bom, não. Então, seja modesto, seja humilde. Você tem um transporte maneiro, limpinho, legal, modesto, já tá bom. Você tendo roupas também dessa mesma forma, já tá ótimo. Você tendo comida dentro da sua casa, para que você vai querer ostentar, fazer dívida para poder fazer festa, para mostrar para os outros que a festa é do bom do melhor? Sabe o que é do bom do melhor, a festa? O coração. Quando você está no seu interior,
cheio de paz, de boa vontade, de alegria, de respeito, de integridade. O seu coração está em festa e todo mundo que estiver perto de você, de dia, de noite, todo momento, vai estar em festa também, porque é muito bom a gente estar em companhia de pessoas de bom caráter. Esta é a festa que todo mundo deseja, na verdade. Então, eu quero dizer para você o seguinte, sabe a Bíblia? A gente lê o que está escrito aqui tudo direitinho e já gosta, já se sente em paz e maravilhado de ver, é assim que as coisas funcionam. Poxa, cara, que legal, eu não imaginava, é muito maior do que eu pensava. O mundo não termina ali no shopping, não, é muito além das estrelas. Então, você quando descobre Deus, você fala, uau, mas o que é isso? Que esplendor, que grandiosidade. Eu quero, sim, eu quero aprender com Deus, com esse Deus maravilhoso que me ama, que zela por mim, que quer o meu bem. Eu quero aprender as leis dele para eu poder ter a vida maravilhosa que eu desejo e estou buscando no lugar errado. Agora, por que eu disse que é para você procurar os rabinos de Israel, para você aprender a Bíblia direitinho? Na internet aí você digita rabino e você vai vendo um por um e vê aquele que realmente está falando coisa séria, mais profunda. Você vê que o cara é estudioso, sabe? Você vê que ele está falando coisas que realmente são construtivas, bons conselhos. A gente sente, né, no nosso coração que a pessoa está falando aquilo com boa intenção, ela não está falando com vaidade, ela não está falando buscando a própria fama, ela está falando buscando ensinar a palavra de Deus, porque é esta função do rabino, é essa função de Israel. Então, aprende com eles, por quê? Porque Deus deu a Bíblia, a Torá, os livros da Torá, e também tem os ensinamentos que ele falava com Moisés e que não estão escritos na Bíblia, Moisés escreveu, os judeus têm isso. E a própria Bíblia, ela também tem partes que não estão aqui. Tá, no final do capítulo está escrito assim, por exemplo, tudo que o rei tal fez está nos livros que constam, que estão lá em Israel. Então tem muita coisa lá em Israel, porque foram eles os escolhidos, o povo escolhido por Deus para ensinar a palavra dele ao mundo. E então, Deus deu a Bíblia, a Torá, a Israel no idioma deles, hebraico. O hebraico, gente, é diferente do português, é diferente do inglês, é diferente do russo, do chinês, do mexicano, é diferente do indiano, é diferente do árabe, é diferente de todos os outros idiomas no planeta. O hebraico, ele tem assim, a palavra, ela tem uma raiz, ela se divide e ela tem número, ela tem uma chama, gente, ela tem, né, o significado numérico, vamos dizer assim, a letra, ela tem também relação com os números, sabe? E tem significado tudo direitinho. E eles, os sábios de Israel, eles estudam a Bíblia, eles estudam esses significados, eles buscam aprender o máximo de mensagem que tem em cada palavra da Bíblia. É impressionante. Às vezes você lê um salmo, tem essas palavras assim que Davi leu, explicou e escreveu. Davi sentiu e escreveu, né? Então, e a gente lê e já acha lindo, mas os judeus, os sábios, rabinos de Israel, que são estudiosos e querem realmente aprender a palavra de Deus e ensinar, eles, por exemplo, pegam a primeira letra de cada palavra e descobrem e veem outra palavra. E essa palavra tem outros significados porque elas são junções de outra palavra que significa outra coisa ainda mais legal e tudo aí, e vai assim aprofundando cada vez mais, ampliando o horizonte ainda maior do que está escrito aqui.
Então, gente, leia a Bíblia, faça como eu, que estou lendo desde outubro, é muito gostoso mesmo, dá vontade de abraçar, assim, a Bíblia, assim, porque a gente sente a presença de Deus. Quando a gente lê, a gente sente o amor de Deus por nós, quando a gente está lendo a Bíblia, e durante o dia inteiro a gente fica pensando, poxa, Deus me ama, Deus está cuidando de mim agora, nesse momento, que maravilha! E o que acontece, sabe o que é? Glória a Deus. E o que acontece, sabe o que é? É que você quer que mais pessoas venham ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque você sente que cada pessoa nesse planeta é um irmão, uma irmã. E você quer o amor que você tem, né, pelo irmão, pela irmã. Você fala, venha, venham irmãos e irmãs do mundo inteiro. Venham ouvir a palavra de Deus, o Criador do mundo inteiro, do universo, nosso Criador, e que nos ama. E Ele nos deu a instrução para sermos felizes nesse mundo. Porque as leis, elas não são para nos tolir, elas são para nos proteger das ciladas que tem no mundo, que vão atrair você através dos seus defeitos, tá? É a mesma coisa, por exemplo, um peixinho, ele tá lá no mar, ele gosta de uma isca tal. Aí o pescador vai e coloca aquela isca no anzol para pegar aquele tipo de peixe. Da mesma forma, o mal, ele coloca aquela isca no anzol que você vai se sentir atraído para te pescar e te levar para o abismo, para te levar para o pecado, para te levar a se prejudicar a sua vida, pegar o caminho errado, sair do caminho da luz e ir para o caminho das trevas, o caminho do sofrimento. Então, assim como o peixe acha aquela isca lá no anzol muito apetitosa, muito maravilhosa, muito convidativa e abocanha e se ferra, da mesma forma o mal faz com as pessoas. Então é por isso que você tem que se livrar da preguiça, da luxúria, da ira, da inveja, da ganância, da avareza e tem uma outra aí que, se eu não falei, procura na internet. Agora eu não lembro mais qual que eu falei, qual que eu não falei. Tem uma outra, é bom até que você procura na internet e grava visualmente. Quando a gente procura, quando a gente pesquisa, a gente aprende mais. Por isso que tem dever de casa nas escolas. Faz o dever de casa que o professor passar para você, porque ele é para você aprender, pesquisar, exercitar o aprendizado. Então o dever de casa é muito importante, tá bom? Da mesma forma, a gente tem que estudar este livro, porque esse livro da vida, esse livro que Deus nos deu para que sejamos maravilhosos, realmente livres do mal, para que não sejamos atraídos através dos nossos defeitos. Então, quanto mais você se aproxima da luz, mais você se afasta da escuridão, mais você fica livre dos seus defeitos. Você já não vai se irar, você já não vai ter preguiça, você já não vai ter a gula, a ganância, né? Querer a coisa do outro, querer o mais e nunca ficar satisfeito. Você vai ficar livre de tudo isso, de todas essas ervas daninhas aí, e o seu jardim vai crescer abundantemente, e você vai viver nesse jardim que é lindo, né? Perfumado, colorido. Já pensou? Imagina o jardim e você vivendo no jardim. Que delícia! Só aquele frescor, aquele cheiro de perfume suave e variado, agradável, e as folhas, as pétalas das plantinhas, das flores esbarrando em você, é como carinho. Então, o seu jardim tem que ser assim, crescer e ficar sempre maravilhoso. E aí Deus quer isso para você. E esse jardim é a palavra de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sua vida se torna esse jardim rico, riquíssimo, cheirosíssimo e maciíssimo e agradabilíssimo para você ter a vida de igual teor. Então, gente, é o meu conselho para você. Busque Deus. Busque o tempo todo. Tá na fila?
leia a Bíblia. Está no ônibus? Leia a Bíblia. Parou ali no semáforo? Dá uma lida rapidinho. O que você estiver fazendo, foi para a praia? Leia a Bíblia o tempo todo, gente. Pega o seu celular ali, que também tem. Eu deixo sempre o link aqui na descrição, né, da Bíblia. Tem um site muito bom que traz a Bíblia para a gente ler. Você lê ali no seu celular. Não perde tempo na internet com coisa que não vai acrescentar maravilhas na sua vida. Não fica fazendo isso. É como você comer lixo, tá? Você vai no self-service, tem as comidas tudo limpinho para você, é como você largar tudo aquilo e comer lixo. Na internet é igual ao mundo, tá tudo exposto para você, mas você tem que escolher o que comer, o que pegar, o que se aproximar. É igual também está na Bíblia, apóstolo Paulo falou, tudo está, né, à disposição, tudo posso, mas tudo me convém? Pensa aí. O que acontece com uma pessoa que vai e bebe bebida alcoólica? No dia seguinte está ferrado de tanta ressaca. Acontece a mesma coisa espiritualmente. Se você ficar vendo porcaria, pornografia, se você ficar vendo coisas ruins na internet, você vai ter aqueles sentimentos ruins e você vai sentir tipo uma ressaca espiritual, assim, sabe? Você vai sentir desânimo para trabalhar, para fazer as coisas, desânimo para viver, aí começa aquela depressão, entendeu como é que é? Não busque coisas ruins para não ter ressaca espiritual. Você tem que buscar coisa boa, você tem que buscar luz, está em Deus. Não tem outro. Deus é único, é o único Deus. O Deus de Israel é o Deus, é o único Deus, é o único que existe, não há outro. É o Deus, ele dá felicidade em falar sobre Deus. É uma felicidade que nos invade de tal maneira que, uau, a gente não comporta. Por isso a gente chora de felicidade, por causa que invade cada célula. Essa alegria de estar em contato com a palavra de Deus. É tão bom, entendeu? É como você mergulhar numa piscina de nutrição verdadeira, puríssima, que preenche todo o seu corpo, o seu espírito de vitalidade e saúde plena. Eu estou dizendo para você, estou aqui falando para você, olha, eu sou igual a você, eu sou um ser humano igual a você, não importa se você tem de mais dinheiro, se você tem nenhum dinheiro, nós somos todos humanos e nós precisamos das mesmas coisas e nós não podemos fazer as mesmas coisas. Aqui está a instrução para a vida. Busque Deus, tá bom? Deus de Israel é o único Deus. Foi Ele que fez o sol, a lua, o mar, os passarinhos, a gente. Foi Ele que fez tudo. Foi Ele que fez tudo, é tudo dele, sabe? Então Ele te ama. Ele ama a mim, Ele ama o mundo inteiro, Ele ama todas as pessoas. E Ele está dando tempo ao mundo de se arrepender, de parar de pecar, de buscá-lo, porque Ele virá julgar o mundo, sabe? Eu creio que Jesus é o Messias que Deus enviou para nos ensinar a Torá e ser o sacrifício para reconciliar as pessoas a Deus. Eu peço a você que Deus é o dono de tudo e vai acontecer, né? Assim como houve o dilúvio no tempo de Noé, mas antes avisou. Noé demorou 120 anos fazendo a arca. Olha quanta gente que ele comunicou isso. Então, olha, Jesus veio há 2020 anos quase avisar que o mundo de novo vai ter um fim, a humanidade, o mal, né? Então, vamos ler, buscar a Deus. Sai fora de carnaval, sai fora de coisa errada. Sabe, a internet, ela tirou os muros imaginariamente, porque ela deu acesso a você ver tudo, inclusive o que não pode. E não é porque está na internet que pode agora. O que está escrito aqui continua valendo, não perde a validade.
O que está escrito aqui que não pode, continua não podendo. Assim como você não podia comer lixo há milhões de anos atrás, milênios atrás, você continua não podendo comer lixo. Não é porque tem internet que abriu uma cortina e falou, olha quanto lixo, que você pode cair de boca nesse lixo, entende? A lei não mudou. Leia a Bíblia. Busque a Deus, busque a luz. Ajoelhe aí. Pede a Deus perdão. Com toda certeza você fez muita coisa errada, todo mundo fez, mas pode parar agora. E pode se voltar.